Olá, meus irmãos, que a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo seja derramado em cada coração. Amém? Que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas e Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Amém? E hoje eu quero estar compartilhando com vocês mais um trecho da Palavra do Senhor. E a palavra hoje se encontra em Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 20, que diz assim: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Vamos orar por essa palavra. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, mais uma vez nós estamos aqui unidos, ó Deus, para através deste vídeo, para compartilharmos a palavra do Senhor, Pai. Eu te peço que o Senhor esteja abrindo nosso entendimento, se revelando a nós, ó Pai, através desta palavra, que não seja apenas uma leitura, não sejam apenas palavras, ó Pai, lançadas ao ar, mas que seja, ó Deus, o Senhor falando conosco, o Senhor nos mostrando o teu querer, a tua vontade para as nossas vidas, ó Deus querido, e nos capacitando, ó Pai, a cumprir, ó Deus querido, a viver de acordo com aquilo que temos aprendido do Senhor. Pai, nós precisamos que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos tomar, ó Deus, pela nossa mão direita, ó Pai, e nos levar, ó Deus, pelo caminho que o Senhor tem trilhado para nós. E é através da Tua palavra, ó Deus, que é a lâmpada, que é a luz, ó Deus, para os nossos caminhos, que nós podemos, ó Deus querido, chegar até a Ti. Então, Pai querido, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Então aqui, irmãos, nesse versículo, é um dos versículos que fazem parte ali dos 10 mandamentos que o Senhor Deus ordenou a Moisés que escrevesse numa tábua para poder ensinar ao povo de Israel, logo depois que eles saíram do Egito, ainda estavam no deserto. Deus, ali naquele monte onde Moisés esteve conversando com ele, com o Senhor Deus, por 40 dias e 40 noites, Deus deu esses mandamentos para Moisés. E era para que o povo observasse esses 10 mandamentos e vivesse de acordo com aquilo que estava sendo requerido deles, observar e cumprir. Mas a Bíblia está cheia de outros mandamentos. Muitas pessoas pensam que são só esses 10 mandamentos. Não, tem vários outros mandamentos na Bíblia que precisam ser observados também. E esses são os principais, os primeiros, os principais, E o maior de todos, claro, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amém? Mas existem muitos. Mas o que eu quero compartilhar com vocês nesta hora é que aqui diz que não dirás falso testemunho contra o teu próximo, E nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, nós temos visto muitas mentiras sendo lançadas, Hoje nós estamos no tempo da fake news, Que é muito falada nas mídias sociais, nos vários meios de comunicação, nas várias esferas sociais, faixa etárias. E, infelizmente, tem acontecido com bastante frequência, esse tipo de coisa. E muitas vezes nós, cristãos, acabamos ajudando a propagar, a gente faz comentários a respeito do que estão falando, e isso não é bom. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós ajudamos a divulgar, com as
mensagens que nós passamos para frente. Muitas vezes a gente recebe, né, no Facebook, e ali a gente vê uma mensagem e passa ela adiante no WhatsApp, e aí por diante. Nós devemos ter cuidado com essas coisas, irmãos, porque muitas vezes nós podemos estar ajudando a propagar uma notícia mentirosa, uma fala mentirosa de alguma pessoa maldosa que lançou aquilo ali com a intenção exclusivamente de prejudicar uma outra pessoa, né? Infelizmente, existem pessoas que elas guardam dentro de si tanta maldade, tanta malícia e não se incomodam em lançar coisas que podem prejudicar aquela pessoa que ela está alvejando, né? Com palavras mentirosas. E se nós não vigiarmos, nós podemos ser os agentes que irá levar essa fala adiante, essa mentira adiante, e isso desagrada o coração de Deus. Então, muito cuidado com aquilo que você está, né, as mensagens que você está passando adiante, aquilo que você está recebendo. Tenha critério naquilo que você ouve, porque as mensagens, elas podem prejudicar muitas vezes a vida de alguém, pode levar uma pessoa a sofrer muitos danos, né, se não assim financeiros ou mesmo social. Pode ser danos emocionais que pode acarretar problemas terríveis. E o Senhor Deus, Ele quer que nós sejamos agentes de paz, amém? Que nós sejamos canais de bênçãos para a vida das pessoas. Nós não podemos agir como todo mundo age, porque nós não somos todo mundo, nós somos o povo de Deus. Nós temos conhecimento do Santo, amém? Então nós devemos ter vigilância em todo tempo e não divulgar, porque a gente não sabe a origem, não sabe se há verdade, se há real, qual é a fonte daquilo tudo. Então é melhor que não fale, não passe adiante. E muito menos ainda sermos nós, né, a pessoa que levanta esse tipo de fala, né, maligna, levantar falso a uma pessoa, falar uma palavra mentirosa contra o nosso próximo, seja por qual motivo for. A palavra de Deus, ela nos instrui que se for possível, quando depender de nós, nós devemos ter paz com todas as pessoas, com todos os homens, amém? Então, se nós levantamos falso a alguém, se nós falamos uma palavra mentirosa contra uma pessoa, significa que nós não temos paz com esta pessoa. Então, aí já é quebra de um mandamento, porque isso é um mandamento, amém, do Senhor. E então, não seja a pessoa jamais que irá levantar uma calúnia, uma falsa palavra contra alguém, amém? Seja sempre verdadeiro, porque os mentirosos, eles não agradam a Deus e não irão herdar o reino dos céus, porque o diabo é o pai da mentira, amém? E quando alguém pratica esse tipo de coisa, a calúnia é uma mentira levantada com o intuito mesmo de prejudicar alguém. Então, você está se associando ao inimigo quando você faz esse tipo de coisa. E quando nós enfrentamos, quando somos nós, eu, você, né, que
que é o alvo da calúnia, como agir num momento desse? Enfrentar uma situação dessa. O nosso exemplo sempre foi e sempre será o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós devemos agir, procurar ver como ele agia diante de uma situação, né? E procurarmos imitar. Paulo mesmo, uma vez, ele disse, né? Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Amém? Então, nós devemos ser imitadores de Cristo, porque ele é o nosso exemplo maior, o nosso único exemplo a ser seguido. Se nós trilharmos, né, o exemplo dele, nós seremos bem-sucedidos em tudo. E Jesus, uma certa feita, ele estava diante de Pilatos, né, o governador ali, interrogando ele acerca de algo de que ele estava sendo acusado. Ele estava sendo acusado de se proclamar rei dos judeus. E Pilatos, né, interrogando ele, perguntou se ele era o rei dos judeus. Isso se encontra ali em Mateus capítulo 27, no versículo 11. E aí Jesus pega e disse para ele tão somente isso. Aqui diz assim: e foi Jesus apresentado ao governador, e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. Amém, irmãos? Então Jesus ali, né, ele estava sendo acusado de algo que ele não tinha feito. Porque Jesus, ele não disse que ele era o rei que veio estabelecer o reino dele, né? Não, muito pelo contrário. Ele havia dito que o reino dele não era deste mundo. Amém? Outra vez ele disse que o reino dele não era comida nem bebida, mas paz, amor e entre outras coisas. Amém? O reino de Jesus é um reino espiritual. O reinado dele, ele veio para estabelecer o reinado na esfera espiritual, ou seja, na alma do homem. E aqueles homens ali, né, por inveja, por religiosidade, por cobiça, por medo, né, de perder a posição deles. E eles viam ali Jesus pregar com toda autoridade, né? Eles tinham inveja e cobiçavam mesmo terem os seguidores que Jesus tinha e poder realizar as coisas que Jesus realizava, mas eles não tinham a autoridade que Jesus tinha. Então, e não entendiam, né? Embora aqueles homens, infelizmente, eram homens que infelizmente agiam daquela forma, e eram homens que conheciam a palavra de Deus, entendiam a palavra de Deus. Eram sacerdotes, fariseus, escribas, saduceus, pessoas que, né, eram instruídas na lei de Deus, tinham conhecimento muitas vezes das profecias, do que os profetas haviam falado a respeito do Messias, do enviado de Deus que viria ao mundo para resgatar o povo, para salvar, né, o povo. E mesmo assim eles endureceram o coração, tiveram o seu entendimento cegado e não conseguiram e não quiseram, não conseguiram ver em Jesus aquele Messias prometido e não quiseram recebê-lo. E nessa ignorância, né, nessa cegueira espiritual, nessa dureza de coração, eles perseguiam Jesus com a intenção unicamente de matá-lo. E nessa vez nessa passagem aqui de Mateus, eles estavam ali acusando Jesus de se proclamar rei dos judeus, sendo que Jesus não havia feito isso, mas Jesus ali, diante de Pilatos, ele diz:
tu o dizes. Ele deixou que Pilatos tirasse a própria conclusão acerca daquilo de que ele estava sendo acusado, amém? Ele não esperneou, ele não gritou, ele falou, não, eu não falei nada disso, esse povo é mentiroso. Ele simplesmente, né, respondeu com uma palavra simples e que levou ali Pilatos a refletir. E se você for seguir a leitura depois, você vai ver que Pilatos não viu culpa alguma em Jesus. Mais adiante, ele lavou as mãos do sangue daquele inocente. Amém? Então, quando você for alvo de uma calúnia, de uma mentira que se levantar contra a sua vida, se preocupe não, descanse em Deus. Faça como Jesus. Se cale, deixe. Porque se você tentar se justificar muito, ficar se debatendo muito, isso vai só dar mais munição, vai dar mais força para quem está levantando essa calúnia continuar. Amém? Então, eu costumo dizer, né, que a calúnia ela é como uma plantinha que existe ainda, mas tem muitos anos que eu não vejo. Ela é amarela, eu acho que, se não me engano, é pingo de ouro que chama. Ela é uma trepadeira toda entrelaçada assim. E o pessoal costuma falar que quem achar a raiz, né, daquela trepadeira fica milionário. Claro, isso é crendice, é coisas inventadas pelo povo, né? Estou citando só para dar um exemplo mesmo. E a calúnia é mais ou menos por aí, né? Você não consegue achar a raiz dela, você nunca consegue, porque a pessoa lança e, né, não dá a cara para bater. São pessoas covardes, usadas mesmo por Satanás, para poder lançar, poder prejudicar outra pessoa. E a palavra de Deus fala que a língua, né, é inflamada pelo inferno, né? Então, e quem consegue dominar a língua, consegue dominar todo o corpo. E nós cristãos, quando nós temos ali, né, a direção do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos esse domínio próprio e dominar o que sai da nossa boca. Então, vamos vigiar, tanto para não sermos nós, que a pessoa que irá levantar um falso, levantar uma calúnia contra alguém, como não seremos aqueles que ouvem e propagam e ajudam a disseminar, ajudam a espalhar, ou mesmo, né, aquele que irá, né, ficar se debatendo todo, tentando justificar. Quem nos justifica sempre é Deus. A palavra de Deus diz assim que se o seu coração, se o meu coração não me condena, né? Se o seu coração não te condena, maior é Deus do que o nosso coração. Amém? Então não se preocupe não, descanse nele, ele é o nosso advogado, ele nos justifica, ele é que advoga a nossa causa e ele está sempre pronto a nos livrar, a nos guardar, a nos, né, nos libertar de todo mal. Então, tão somente confie, descanse, lance sobre ele os seus cuidados e deixe que ele faça a obra em seu favor. Amém? Jesus aqui disse com toda humildade, sinceridade, tu o dizes. Amém? As pessoas podem dizer o que elas quiserem. Amém? Nosso coração, nós devemos nos conhecer. E o nosso Deus nos conhece. Amém? Então, o que as pessoas falam a nosso respeito não nos define. O que
que nos define é o que realmente somos e como Deus está nos vendo. Isso é o que nós devemos nos preocupar. Então, que você possa ser abençoado com essa palavra e que Deus possa, cada dia, te fazer crescer em amor, em fé, em confiança, sendo preparado para aquele grande dia. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, graças te damos por essa palavra que acabamos de, Pai amado, compartilhar. Pai, obrigado por essa pessoa que assistiu esse vídeo até o final. Que o Senhor continue, ó Deus querido, nos alimentando, nos conduzindo, nos orientando, ó Pai. Queremos ser a cada dia guiados pelo Teu Espírito Santo, que nos dá, ó Deus querido, ó Pai, o renovo, o fortalecimento, a capacidade, ó Deus, de vencermos, ó Deus, todo e qualquer mal, toda e qualquer investida do maligno contra as nossas vidas. Pai, muito obrigada por teu amor e bondade para conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue te abençoando e tenha uma excelente noite de sono. Amém? Que Deus possa te dar um repouso revigorante para a glória dele. Fique na paz de Cristo.